Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Fundamentos de Redes de Computadores. Lembrando que na nossa disciplina a gente está seguindo o material oficial do curso de CCNA, Introdução às Redes, versão 7 da Cisco. Tá? Então, todo o nosso curso está sendo baseado no curso oficial da Cisco. Tá? E agora a gente vai para a nossa. A gente está no módulo 3, né? Protocolos e modelos. E a gente vai começar esse módulo 3 com a unidade 3.1, que é esse vídeo. Beleza? Bom, então, antes de começar o material em si, né, a gente vai ver aqui quais são os objetivos desse módulo especificamente que a gente está tratando agora. Tá? Então, a gente está querendo explicar como os protocolos de rede permitem que dispositivos acessem recursos de rede locais e remotos. Basicamente, a rede só funciona, as redes de computadores só funcionam porque a gente tem uma infinidade de protocolos sendo executados, né, durante todos os processos de comunicação. Tá? A gente vai ver essa questão dos protocolos e qual é a importância deles durante todo esse módulo 3. Para começar, essa unidade 3.1 fala e explica, né, o que são de fato os protocolos do ponto de vista das regras. Tá? Que basicamente protocolos são um conjunto de regras. Tá? Então a gente vai ver isso. Na próxima unidade, que é a 3.2, aí a gente vai entender melhor a necessidade dos protocolos de comunicação. Por que a gente precisa de protocolos de comunicação? Tá? Na unidade 3.3, a gente vai ver a questão dos conjuntos de protocolos, tá? Das pilhas de protocolos que existem aí disponíveis para a gente. Tá? No módulo, na unidade 3.4, a gente vai ver quais são as organizações, as empresas que se prestam a padronizar os diversos tipos de protocolos que existem nas redes de computadores e também relacionados à engenharia elétrica e alguns outros padrões. Tá? Então, a gente vai ver que empresas são essas e qual empresa é responsável por que coisa, por que tipo de padronização. Tá? Depois, a gente vai estudar os modelos de referência, que são basicamente dois modelos de referência, o modelo TCP/IP, que é o que a gente usa na internet, e o modelo OSI. Tá? Depois a gente vai ver como é que funciona o processo de encapsulamento e desencapsulamento de dados. Tá? Essa é uma das sessões, é a sessão, talvez, essa é a última, né? A sessão de encapsulamento e acesso a dados. São as duas sessões, quer dizer, as duas que eu considero mais importantes dentro desse módulo 3 todo. Tá? Porque é ali que a gente vai entender como é que funciona efetivamente o processo de comunicação através das redes de computadores. Ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa unidade 3.1 falando sobre os protocolos do ponto de vista das regras. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar é basicamente o seguinte: quando a gente está falando de redes de computadores, a gente está falando de um mecanismo que permite a comunicação. Né? Então, uma rede de computadores é uma ferramenta que permite que dois computadores falem com o outro. Tá? Dois ou mais computadores falem com o outro. Né? Mas esses sistemas de comunicação eles não são novos. Né? Na verdade, sistemas de comunicação existem desde que a gente consegue falar. Tá? Nós produzimos informação, né, e transmitimos essa informação sob a forma de uma fala, né, e as outras pessoas escutam e conseguem entender o que a gente está falando. Então, esse processo de comunicação, falada, né, utilizando a fala, é um processo de comunicação que existe desde que nós, seres humanos, descobrimos que a gente pode falar. Né? Então, se a gente for analisar as redes de computadores, os princípios de comunicação das redes de computadores, a gente vai ver que eles são semelhantes aos princípios de comunicação que nós humanos usamos para nos comunicar. Tá? Então, todo e qualquer sistema de comunicação ele precisa ter esses três elementos que estão descritos aí no slide. Tá? Desculpa aqui, peraí.
Então, eu preciso de uma fonte remetente da mensagem, né? Alguém precisa falar ou precisa transmitir a informação que está querendo ser enviada, né? Então, eu vou precisar de um destino, ou seja, um receptor, alguém para receber essa informação que eu estou enviando. E eu vou precisar de um canal de comunicação, um canal por onde a informação vai trafegar até chegar no destinatário. Tá? Quando a gente usa, por exemplo, a fala, o que eu estou fazendo é pegando uma informação que está provavelmente armazenada na minha cabeça, no meu cérebro, né, através de sinapses. Né? Eu estou transformando isso em ondas eletromagnéticas, o som, né? E eu estou transmitindo essas ondas eletromagnéticas, né, esses sinais, essa fala, através de ondas sonoras. Né? Do outro lado, eu tenho um receptor, uma pessoa que vai escutar, um ouvido, vai conseguir transformar essas ondas eletromagnéticas na informação de volta. Então, eu tenho um meio de comunicação nesse caso, seria o quê? Seria o ar. Né? O meu meio de comunicação seria o próprio ar, por onde as ondas sonoras estão sendo transmitidas. Tá? Então, a origem sou eu, o destino é o meu interlocutor e o meio de comunicação é o ar, efetivamente, por onde passa o meu sinal sonoro que está transmitindo a minha informação. Tá? E aí, tanto nas comunicações dos computadores, né, quanto nas comunicações dos seres humanos, a gente precisa estabelecer um conjunto de regras, tá, para que a comunicação aconteça. Não basta só você ter uma origem, um destino e um meio de comunicação. Se você só tiver uma origem, um destino e um meio de comunicação, o que você consegue fazer é transmitir dados. Eu consigo pegar alguma coisa e transmitir pelo meio de comunicação e vai chegar alguma coisa do outro lado. Agora, essa informação que você está tentando transmitir pode não chegar perfeitamente do outro lado. Ou os dados chegarem fora de ordem, por exemplo. Né? Então, eu preciso estabelecer um conjunto de regras para que, mais do que eu consiga transmitir o dado, o outro lado consiga compreender o dado que está sendo transmitido. Então, por exemplo, a gente tem aqui duas pessoas aqui, ó, que estão se comunicando. Né? Vamos supor que elas estão se comunicando. Eu tenho a mensagem que eu quero enviar, o sinal que eu vou utilizar para transmitir essa mensagem, que provavelmente vai ser um sinal sonoro, né? O meio de transmissão que vai ser o ar, né? O receptor que vai receber esse sinal sonoro através do ouvido do receptor e vai transformar isso na mensagem original. Agora, toda essa comunicação aqui precisa ser feita utilizando regras. Então, por exemplo, nesse caso que as duas pessoas estão querendo se conversar entre si, né? Eu preciso estabelecer, por exemplo, a língua na qual as pessoas vão conversar. Se essa mulher aqui, por exemplo, ela fala japonês, e esse cara aqui, ele fala português, e é a única língua que cada um deles fala, a gente vai ter um problema de comunicação. Por mais que essa mulher aqui ela consiga enviar a mensagem que ela quer através do meio de transmissão e essa mensagem chegue aos ouvidos do interlocutor, essa mensagem não vai conseguir ser decodificada da maneira correta porque simplesmente o interlocutor não sabe falar japonês. Então, eu preciso estabelecer uma linguagem comum, e essa é uma das regras. Uma linguagem comum pela qual a origem consegue falar com o destino. Tá? Se eu não estabelecer essa linguagem comum, por mais que a comunicação esteja conseguindo acontecer, quer dizer, do ponto de vista do sinal sendo transmitido da origem até o destino, a comunicação efetiva ela não consegue acontecer porque o interlocutor não consegue decodificar essa mensagem. Tá? Então, para que a comunicação ocorra, tanto na comunicação do ser humano quanto na comunicação do computador, é necessário que exista um conjunto de regras. Esse conjunto de regras que determina a ordem que as mensagens são enviadas, as ações que o interlocutor, né, o destinatário da mensagem, vai ter que tomar baseado na mensagem que ele recebeu, tá? E a linguagem ou formato comum
que a mensagem tem que ser enviada, tudo isso é definido por esse conjunto de regras que é o protocolo de comunicação. Tá? Então, um outro exemplo aqui também do mundo nosso, né? Do mundo real. Né? Do mundo real. Se essas duas pessoas são bem educadas, por exemplo, né? E essa mulher aqui, que eu vou chamar ela de Jane, e esse cara aqui eu vou chamar de Carlos. Vamos supor que a Jane está querendo perguntar para o Carlos que horas são. Né? E vamos supor que, nesse caso, tanto Jane quanto Carlos falem português. Né? Então, a Jane simplesmente pode chegar ali para o Carlos e sair perguntando para ele: e aí, ô Carlos, que horas são? Tá? Mas a gente tem na sociedade, né, um conjunto de regras que é estabelecida pela boa educação, digamos assim, né, onde a Jane, antes de perguntar o que ela quer, ela vai mandar aqui uma mensagem para o Carlos falando, por exemplo, se tiverem durante a manhã, né, bom dia. Nada impede que o Carlos fale que bom dia o quê? Meu dia tá péssimo, e lá, e tal, mas o protocolo de comunicação da boa educação diz que Carlos tem que responder para a Jane bom dia. E aí sim, a Jane vai lá e pergunta para o Carlos: que horas são? E Carlos vai responder para a Jane: são 10h20 da manhã. Então, aqui nesse caso, todo mundo seguiu o protocolo da educação, o protocolo das pessoas bem educadas, teoricamente, né? E a comunicação foi bem sucedida. Agora, se a Jane, por exemplo, ignorasse todo esse protocolo, a Jane, ignorei, não quero, não estou afim, não sou uma pessoa educada, ou não estou afim de dar bom dia para ninguém, eu só quero saber a hora, estou atrasada e é isso que eu quero. E a Jane podia virar para o Carlos e falar: que horas são? Direto. E o Carlos é um ser humano e ele poderia, se ele achasse que a Jane não foi grossa ou se ele tiver a fim de realmente responder, ele pode falar: são 10h20. Então, repara que o protocolo da boa comunicação aqui, da boa educação, foi violado. Mas nem por isso o sentido da comunicação, o objetivo da comunicação foi perdido. Por quê? Porque os seres humanos são inteligentes o suficiente para entender o contexto da comunicação e conseguir se adaptar. Então, a gente não é obtuso ao ponto de, só porque a pessoa não deu bom dia, a gente não entender que ela está querendo perguntar a hora para a gente. Tá? Agora, isso não é verdade quando a gente fala dos computadores. Computador é burro, é uma máquina burra. Ele só faz estritamente o que ele foi desenvolvido para fazer. Tá? A gente tem algoritmos de inteligência artificial onde a máquina consegue aprender, mas para aprender, ela segue um algoritmo que foi criado para a máquina seguir. Né? Ainda assim, ela segue um algoritmo. Agora, no caso dos seres humanos, não. No caso dos seres humanos, a gente não é programado para fazer alguma coisa. A gente adapta. O nosso cérebro é poderoso o suficiente que a gente consegue entender contextos e se adaptar a situações diferentes. Tá? No caso do computador, isso não acontece. Se você violar o protocolo estabelecido para trabalhar, para estabelecer uma comunicação em rede entre dois computadores, a comunicação não acontece. Então, por exemplo, se a gente estivesse seguindo o mesmo protocolo da educação, né, para fazer com que esse computador A aqui perguntasse as horas para o computador B, se o computador A, antes de perguntar a hora, não desse bom dia, o computador B simplesmente não ia entender nada. Ia falar: cara, não sei do que você está falando. Você violou o protocolo. Você não deu bom dia antes de perguntar a hora. E a comunicação simplesmente não conseguiria ser estabelecida. Tá? Então, computadores. É necessário, para a comunicação ocorrer, que os computadores sigam estritamente os protocolos. No caso dos seres humanos, mesmo se o ser humano não seguir
efetivamente um protocolo que estabeleça uma ordem de envio de mensagens, por exemplo, como que a gente acabou de ver, ainda assim é possível que a comunicação aconteça. Tá? Então essa é a diferença. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente precisa estabelecer, além da ordem das mensagens, né, o formato dessa mensagem. Então, no primeiro caso, a gente tem uma mensagem aqui toda embaralhada, tá? E ainda assim, tem uma mistura aqui ainda de português com inglês, né, nessa mensagem aqui. Né? Quem entende português e inglês e é ser humano, vai conseguir ler esse texto aqui com alguma dificuldade, tá? Porque as palavras estão meio formatadas, as palavras estão formatadas de uma maneira meio esquisita, mas vai conseguir compreender. Se, por outro lado, quem estivesse lendo e processando esse texto estivesse sendo um computador, né, a compreensão ia ser muito mais difícil, tá? Porque eu estou violando a formatação dessa mensagem. Tá? Por outro lado, aqui eu tenho uma mensagem legível. O ser humano está em inglês, né? E, essa mensagem está completamente em inglês, mas o ser humano que entende inglês consegue ler essa mensagem sem muito problema. E um computador que seja configurado para processar a linguagem natural em inglês também vai conseguir ler essa mensagem sem muito problema, porque o formato da mensagem está bem estruturado, tá do jeito que o computador esperaria encontrar. Tá? Bom, alguns requisitos aqui que a gente pode ter na comunicação, e aí a gente vai utilizar um protocolo para poder atender isso, né? Por exemplo, identificação de um emissor e um receptor. Tá? Então, eu tenho que identificar um emissor e um receptor. Tá? Uma das coisas que o protocolo pode estabelecer é regras de endereçamento. Tá? Estabelecimento de uma linguagem comum. Qual é a linguagem que eu vou utilizar para falar entre um computador A e B? Entre dois computadores A e B, né? Controle da velocidade e ritmo de transmissão. Tá? Como é que eu vou... Com que velocidade e ritmo eu vou enviar os dados? Tá? Requisitos de confirmação e recepção de mensagem. Será que quando eu receber uma mensagem eu preciso confirmar para a origem que eu recebi essa mensagem? Né? Ou não preciso? Se eu preciso, um protocolo vai atender a essa demanda. Né? Pessoal, quais são os requisitos que um protocolo deve atender? Ou seja, quais são as coisas que o protocolo deve prover? Né? A primeira coisa, a codificação de mensagens. A segunda, a formatação e encapsulamento das mensagens. Terceira, o tamanho da mensagem. Tem que definir ali qual tem um tamanho máximo, alguma coisa desse tipo. Temporização da mensagem e opções de envio da mensagem. A gente vai analisar cada um desses itens agora. Tá? A codificação da mensagem é o processo de converter, né, a mensagem que está num determinado formato para um outro formato mais propício para transmissão. Então, por exemplo, se esse computador aqui, olha, ele tem uma imagem aqui, essa imagem está no formato binário, né? E ele quer transmitir essa imagem para esse outro computador aqui através dessa mídia de comunicação, que vamos supor que seja um cabo de fio de cobre. Né? Então, a mensagem original está em binário e ele vai precisar passar essa mensagem original por um codificador ou encoder, né? Que vai transformar essa mensagem no formato binário em sinais elétricos que vão ser transmitidos através do cabo de cobre. Tá? Quando essa mensagem chegar no destino, ela vai ter que passar por um decodificador que vai transformar os sinais elétricos de volta na informação em binário, para que esse computador aqui consiga exibir. Tá? Então, a codificação é a maneira que a gente transforma uma determinada informação que está num determinado formato para um outro formato. Tá? Formatação e encapsulamento é o seguinte. Além a gente tem a mensagem efetivamente que a gente quer transmitir, mas muitas vezes, além da mensagem, a gente precisa transmitir algumas outras informações junto
que são importantes para que o sistema de comunicação consiga fazer com que a mensagem saia da origem e chegue no destino. Então aqui a gente tem um exemplo do sistema de correio, né? Onde a gente mandava uma carta, a informação que eu estou querendo transmitir efetiva é o que está aqui nesse papel, mas para que eu consiga enviar essa mensagem, para que o sistema de correio consiga transmitir essa mensagem até o destino, eu preciso colocar essa mensagem dentro de um envelope, tá? Dentro de um envelope. Nesse envelope, eu tenho um conjunto de informações, como o endereço da origem e o endereço do destino, do destinatário dessa mensagem, né? dessa carta. Né? E a gente pode ter algumas outras informações também. Então, isso é num sistema de comunicação via correio. Né? Quando a gente vai para o sistema de comunicação em rede, o correio, né, são protocolos de rede que vão permitir que eu consiga transmitir a minha mensagem da origem até o destino. E eu também preciso colocar a minha mensagem original, que é o que eu quero efetivamente transmitir, dentro de um conjunto de envelopes, não só de um envelope, a gente vai ver isso mais na frente, mas a gente coloca a mensagem original dentro de um envelope, depois esse envelope dentro de outro envelope, dentro de outro envelope. Cada envelope desse tem um conjunto de informações. Por exemplo, aqui do lado a gente tem um envelope, né, que seria correspondente ao protocolo IP. Né? E aqui a gente tem um conjunto de informações importantes para o IP, como, por exemplo, qual é a versão do protocolo IP. Tá? O IP, hoje em dia, ele tem duas versões que estão em funcionamento, né? Que é a versão 4 e a versão 6. Tá? Então, a versão do protocolo vai ser definida justamente aqui nessa parte do envelope. Tá? E várias outras informações, como, por exemplo, também a origem dessa mensagem e o destinatário dessa mensagem. Endereço IP de origem e endereço IP de destino. Assim como aqui a gente tinha o endereço da origem e o endereço do destino. Então, esse aqui é o envelope do IP, mas esse envelope do IP ele tem que ser colocado dentro de um outro envelope ainda, que em geral é das redes Ethernet. Né? A gente vai ver esse processo mais à frente. Tá? Uma outra questão é o tamanho da mensagem. Tá? Quando eu quero transmitir algo, uma informação que é realmente muito grande, tá? Não faz muito sentido a gente transmitir essa informação como uma única mensagem, como um único pacotão. Tá? O que a gente faz, em geral, é pegar essa mensagem grande e dividir ela em pedaços menores. Tá? Esses pedaços menores vão fazer um melhor uso da infraestrutura de comunicação do que se eu estivesse transmitindo com um único pacotão. Por exemplo, se acontecer, imagina que eu estou transmitindo o pacotão todo, né? Se acontecer algum tipo de erro aqui na transmissão e esse cara pedir para a origem retransmitir, aqui eu teria que retransmitir o pacotão inteiro, né? Enquanto aqui eu retransmitiria só o pedacinho da informação, né? O segmento ali da informação que de fato teve o erro. Tá? Então faz mais sentido a gente transmitir os pacotinhos assim, segmentados, divididos, né? Do que transmitir um único pacotão contendo a informação como um todo. Tá? Temporização de mensagem. Tá? Uma coisa que está dentro dessa categoria é o que a gente chama de controle de fluxo. O controle de fluxo é assim, o programa que está gerando mensagens para serem transmitidas através da rede, ele funciona gerando pacotes de uma determinada velocidade. Mas os outros protocolos ali de rede podem perceber que essa taxa de geração de mensagens para transmissão da aplicação está muito alta. Por exemplo, essa taxa de envio ele vai fazer com que o destinatário fique sobrecarregado. O destinatário não tem essa capacidade de processar essa quantidade de dados nessa velocidade. Então, pode ser que a origem das mensagens ela reduza a taxa de envio para que o destinatário não fique sobrecarregado. Isso é o que a gente chama de controle de fluxo. Tá? Quem faz isso aqui é o protocolo TCP, por exemplo. Tá? A gente vai ver mais para frente. Uma outra coisa é o tempo limite de resposta. Por exemplo, enviei a mensagem. O destinatário, quando receber, tem que me dizer que recebeu. E aí eu enviei a mensagem e fiquei um tempão e não chega uma resposta dizendo que foi recebida, nem que não foi recebida. E aí o que eu faço? Em geral, a gente estabelece um tempo limite, que é o maior tempo que a gente vai esperar. E se a gente não receber uma resposta dentro daquele tempo, a gente considera
que a mensagem foi perdida, por exemplo, e a gente tem que retransmitir, por exemplo, né? Uma outra característica é o método de acesso ao meio, né? Então, por exemplo, imagina que a gente está numa sala de aula e eu estou dando aula, tá? E aí eu estou falando e aí um bando de alunos começam a falar junto comigo. O que vai acontecer? Esse meio de comunicação, quer dizer, a maneira como eu estou me comunicando através da voz, a propagação do som no ar, é um meio broadcast. O que isso significa? Significa que eu falo aqui e todo mundo escuta. Tá? Então, se todo mundo falar ao mesmo tempo, essas informações elas vão se acumular de tal maneira que vai uma interferir na outra e o resultado é algo incompreensível. Tá? Então, se todo mundo falar ao mesmo tempo nesse meio de comunicação compartilhado, ninguém entende ninguém. Então, quando a gente tem um meio compartilhado, a gente precisa estabelecer alguns tipos de protocolos de acesso ao meio. Tá? Existem alguns protocolos que são proativos e eles vão tentar evitar que a colisão... O que é a colisão? É essa mescla de informações todas ao mesmo tempo e aí o resultado disso é uma informação completamente corrompida, sem sentido. Tá? Então, existem alguns protocolos proativos que eles vão tentar evitar que essa colisão aconteça. E outros protocolos, eles vão, na verdade, tentar detectar que a colisão aconteceu e vão reagir a essa colisão. Tá? Em geral, nas redes cabeadas hoje em dia, esse tipo de mecanismo, né, de controle de acesso ao meio não é necessário, porque nas redes cabeadas, a gente vai falar mais sobre isso em outros capítulos, né, em outros módulos, nas redes cabeadas a gente tem uma situação onde as colisões não podem acontecer. Tá? Nas redes cabeadas, com algumas características. Tá? As colisões não podem acontecer. E é a situação comum hoje em dia nas redes cabeadas. Mas nas redes sem fio, aí sim eu posso ter colisão e esses protocolos de acesso ao meio são importantes. Tá? Opções de envio da mensagem. A gente tem 3 tipos no IPv4. No IPv6, a gente perde um tipo e ganha outro. Tá? IPv4 é a versão anterior do protocolo IP, que ainda está em funcionamento até hoje. E IPv6 é a nova versão do protocolo IP, que aos pouquinhos está entrando aí na brincadeira, mas vai conviver ainda com o IPv4 durante muito tempo. Tá? A primeira forma de transmitir é via unicast. O que é unicast? Essa origem aqui quer mandar uma mensagem para esse destino especificamente. Então, a origem manda a mensagem e chega naquele destino. Então, é 1 para 1. Um cara manda, um cara recebe. Eu tenho a opção de envio que é o multicast. O multicast, a origem vai enviar para alguns destinatários, não todos em geral. Tá? Então, a origem envia e alguns recebem, como pode ser visto aqui. 2 estão recebendo. Então, repara que é uma transmissão e várias recepções daquela mensagem. E eu tenho o broadcast, que aí sim, uma origem manda e todo mundo que está ali naquele meio de comunicação ali recebe. Tá? Então, isso aqui é o broadcast, né? Broadcast. Esse aqui é o multicast e esse aqui é o unicast. Tá? No IPv6, não existe broadcast. Então, esse carinha aqui, esse método de envio, não existe no IPv6. Tá? Mas o IPv6 traz um outro método de envio, né? Que é o que a gente chama de Ncast. E eu vou falar mais sobre isso, provavelmente, quando a gente for falar sobre IPv6. Tá? Então, no IPv6, isso aqui não tem mais esse broadcast, mas a gente tem o Ncast que não existe no IPv4. Beleza? Bom, e aqui a gente tem uma representação que é o seguinte, às vezes, em vez de ficar desenhando um computadorzinho, é mais fácil a gente representar os componentes da rede através desses círculos, tá? Que são os nós da rede. Tá? Então, aqui está sendo mostrado aqui na figura os 3 modos de envio, unicast, multicast e broadcast, só que com os diversos dispositivos, sistemas finais e dispositivos de rede representados por um círculo. Tá? Então, unicast, eu estou enviando
dessa origem só para esse destino. Multicast eu estou enviando dessa origem para esses 3 destinos. E o broadcast dessa origem para todos os outros destinos. Tá? Só fazer um adendo aqui. Um detalhe importante aqui é o seguinte. Existem o envio, o tipo de envio de mensagem unicast, broadcast, tá? E existem os meios de comunicação unicast e broadcast, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse tipo de rede aqui, onde eu tenho o switch aqui, depois a gente vai falar mais sobre isso, eu tenho um meio de comunicação, essa rede aqui é um meio de comunicação unicast. Eu consigo mandar uma mensagem desse cara e chegar só nesse cara aqui, tá? Agora, se essa rede aqui, ao invés de cabeada, fosse uma rede sem fio, eu teria um meio de comunicação broadcast. Esse cara vai enviar a mensagem e todo mundo recebe. Então, o que teria que acontecer aqui? Eu teria que colocar um endereço nessa mensagem para que, apesar desses caras aqui receberem, eles descartarem essa mensagem. E só esse aqui processar a mensagem. Isso seria um envio unicast através de um meio de comunicação broadcast. Tá? Então, toma cuidado com isso. Existe o meio de comunicação que acaba enviando a mensagem para todo mundo, mas a técnica de envio é unicast. Por quê? Porque eu endereço aquela mensagem de tal maneira que só um equipamento naquela rede processe aquela mensagem. Apesar de todo mundo receber, no caso de um meio broadcast, só um computador vai processar aquela mensagem. Tá? No meio broadcast, quer dizer, no meio unicast, por exemplo, quando o meio de comunicação é unicast, como é esse caso aqui com o switch, eu posso enviar uma mensagem broadcast, que é para todo mundo. Nesse caso, o switch vai enviar essa mensagem para todos os computadores, igual está sendo feito aqui. Tá? O meio de comunicação é unicast, mas o método que eu estou usando para enviar a mensagem é broadcast, porque o objetivo dessa mensagem é ser processada por todos os computadores. Então, o endereço que eu coloco aqui é o endereço broadcast. Todo mundo vai olhar e vai falar, beleza, essa mensagem é para todo mundo, então processa a mensagem. Tá? Então, só toma cuidado com isso. A gente pode ter uma comunicação no meio, vamos colocar aqui, meio e técnica de envio. O meio pode ser broadcast, tá? Ou o meio pode ser unicast. Tá? Então, a gente vai colocar broadcast, broadcast, unicast, unicast. E a técnica pode ser unicast, broadcast, unicast, broadcast. Então, eu posso ter um meio broadcast e uma técnica de envio unicast. Então, todo mundo recebe, mas só um processa. Tá? A gente pode ter um meio broadcast e um envio broadcast. Então, todo mundo recebe e todo mundo processa. A gente pode ter um meio unicast e uma mensagem unicast. Então, uma única máquina recebe e uma única máquina processa. E a gente pode ter um meio unicast e uma mensagem broadcast. E aí, nesse caso, todo mundo recebe, todo mundo processa. Tá? Beleza, pessoal? Bom, então com isso, a gente conclui essa sessão, essa unidade, né, 3.1 do módulo 3. Tá? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre as unidades 3.2 e 3.3 ainda do módulo 3. Então, vejo vocês lá. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.